Bloco PP-PMN Solidariedade, deputado Schiavinato. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, estamos aqui hoje para poder falar de alguns assuntos importantes e relevantes aí para o desenvolvimento do Estado do Paraná e de ações que envolvem as prefeituras, envolve o governo federal, envolve o governo do Estado, enfim, envolve recursos públicos. Antes eu queria parabenizar o nosso governador Beto Richa por todas as ações que estão acontecendo nesse início de ano no nosso Estado. Queria parabenizar a Coapar pela entrega que vai acontecer no dia de amanhã, lá em Entre Rios do Oeste, entrega de 75 unidades habitacionais para aquela comunidade. Dizer que é muito importante essas ações da Sanepar, são muito importantes essas ações da Coapar, lideradas pelo Lupion, com toda a sua diretoria, que traz a retomada dos investimentos habitacionais no estado do Paraná e a entrega de empreendimentos importantes que estavam sendo executados pela empresa e que estão sendo entregues à nossa região oeste do Paraná. Nós teremos, nesse fim de semana, várias ações, e uma delas de fundamental importância é esse conjunto habitacional em Entre Rios do Oeste e outros que também serão entregues às comunidades do oeste do Paraná. Parabenizar o governador Beto Richa pelas ações, pelo desempenho, por estar presente no interior, entregando esses empreendimentos, assim como vai estar na sexta-feira em Umuarama, entregando essa unidade da OPECAM. Muito importante tudo aquilo que foi dito aqui pelo deputado Scanavaca, e valoriza cada centavo de tributo pago pelo cidadão paranaense, e isso, com esses investimentos no interior, dinamiza as questões em tantas áreas, área de habitação, área de saneamento, área de saúde, e a gente parabeniza todas essas ações. Eu queria fazer um comentário hoje técnico, engenheiro que sou, acho que é minha responsabilidade de poder fazê-lo, frente à minha estadia durante 33 anos no município de Toledo, e tudo aquilo que a gente aprendeu utilizando o recurso público, porque assalariado fui com dinheiro público durante todo esse período, incluindo nele os 8 anos como prefeito do município de Toledo, e cabe a mim compartilhar o conhecimento com os prefeitos, com as companhias de habitação, tanto do Paraná como do Brasil, em ações e atitudes que a gente vê que acontece ainda no nosso país e que não são justas. Eu digo isso porque na década de 80, quando o sistema habitacional do nosso país era administrado pelo Banco Nacional de Habitação, nós tivemos um empreendimento lá em Toledo, que foi executado com recursos do Poder Público Federal, e no momento de conclusão do empreendimento, se verificou que a comunidade os mutuários tinham dificuldade de acesso naquele empreendimento. Pela dificuldade apontada naquele empreendimento, que não era comum acontecerem no interior do estado do Paraná naquele período, na década de 80, tivemos lá, no meio da rua, uma reunião envolvendo a direção do BNH e os agentes que estavam envolvidos naquela operação, onde se verificou uma falha fundamental na análise do processo de liberação daquele financiamento, onde não se levou em conta a condição de acesso ao conjunto habitacional. Já se passaram 30 anos, em função daquele empreendimento, que foi resolvido depois pela prefeitura, ser executado naquela condição. Lá naquele período houve uma mudança nas normativas e depois administradas pela Caixa Econômica Federal, onde a localização dos empreendimentos tinha que ter uma análise consistente e dando segurança absoluta ao mutuário do acesso à sua unidade habitacional dentro dos municípios. E dessa maneira aconteceu no estado do Paraná ao longo da história. E eu digo isso porque os conjuntos habitacionais feitos aqui no nosso estado,
exceto muitos conjuntos que foram feitos na administração do presidente Collor, onde houve uma flexibilidade não entendida naquele momento. Por que tanta flexibilidade em ampliação de áreas de perímetros urbanos das cidades, levando os conjuntos habitacionais completamente desgarrados da malha urbana, trazendo uma dificuldade considerável às administrações públicas. Dificuldade essa que no próprio gerenciamento da Caixa Econômica Federal, na sequência, essas unidades tiveram que ser vendidas aos senhores mutuários por preços, digamos assim, quase que simbólicos, pela dificuldade que tinha na comercialização e na utilização e uma série de consequências em função daqueles conjuntos executados naquele período aqui no nosso Brasil. Mas isso é coisa do passado. Queria falar sobre uma situação do presente, que vendo os noticiários a nível nacional, a gente pôde hoje pela manhã observar, e é por isso que estamos aqui utilizando a palavra. Uma cidade do Rio de Janeiro, um conjunto habitacional entregue recentemente, uma quantidade grande de unidades habitacionais, executado lá em 2 pisos, a maioria dessas unidades habitacionais, e uma imagem bem clara, uma quantidade grande de habitação sendo entregue à comunidade, e o que a gente vê na imagem da televisão, nesse município localizado na região litorânea do estado do Rio de Janeiro, são pessoas simplesmente nas suas habitações, sem condição de sair de casa, porque o seu conjunto habitacional, onde ele mora, onde o empreendimento foi feito com recurso do programa Minha Casa Minha Vida, o seu conjunto habitacional está todo ele alagado. 1 metro, 1,5 metros de água, impossibilitando o acesso, impossibilitando a saída e dificultando sobremaneira a condição de uso daquele conjunto habitacional. E me chamou a atenção que as unidades habitacionais executadas no piso térreo, elas tinham uma escada. Será que a escada foi ali colocada de propósito, sabendo inicialmente que aquela área onde foram feitas aquelas unidades era passível de inundação em períodos de chuva? Fica aí uma dúvida. Agora, o que a gente tem observado, e isso é uma irresponsabilidade do sistema, passando pela irresponsabilidade dos municípios na liberação dos alvarás para esses conjuntos, passando pela irresponsabilidade do sistema federal, onde faz a análise desses empreendimentos, não dá hoje para você admitir conjuntos habitacionais sendo feitos às margens de rios que são alagados pelo menos uma vez por ano, no mês de janeiro e fevereiro. É só você observar os noticiários aí do nosso país, e esses conjuntos habitacionais sendo colocados ali às margens desses rios, em condição de serem alagados e trazendo essa dificuldade considerável ao cidadão. Então a gente chama a atenção dos administradores públicos, das secretarias de planejamento dos seus municípios, para que aqui no Paraná, situações como essa, que elas não aconteçam como acontece com certa frequência em outras regiões do nosso país, da nossa federação. É muito ruim um departamento técnico de uma prefeitura emitir um alvará de construção num conjunto habitacional que em período de chuva ele fica completamente alagado, sendo feito lá com investimento público e sem condição nenhuma de se resolver essa questão, porque simplesmente esse conjunto habitacional não devia estar localizado nessa área, nesse terreno que foi inicialmente, que foi colocado e foi aprovado para a sua implantação. Então é importante, a gente chama atenção, eu peço até ao Ministério Público que passe a observar isso, nas liberações de conjuntos habitacionais em áreas impróprias para a sua utilização habitacional. É extremamente importante, se a gente quer ter uma otimização no investimento público, investir o recurso com mais qualidade, que os técnicos possam avaliar essa questão da acessibilidade, a questão das inundações em terrenos que com uma certa frequência tem acontecido em algumas regiões aí do nosso país. Então fica aqui o meu registro para que se tome muita atenção com referência a temas como esse,
para que a gente leve habitação digna e de qualidade à nossa comunidade. Senhor presidente,